E aí, pessoal, professor Júlio aqui, matemática. Vamos fazer aqui um exercício de gráfico da função, um exercício bem simples, muito tranquilo, mas que você deve prestar bastante atenção, que logo vai ter uma atividade sobre isso, tá? Para você fazer um gráficozinho de uma função simples, uma função do primeiro grau, que é uma reta, o gráfico, tá? Função afim ou função do primeiro grau, o gráfico sempre dá uma reta. Então não vai ser aqueles gráficos cheios de curva, não. Para fazer um gráfico, então a gente precisa de uma situação problema para coletar as informações. Então vamos ver esse aqui. Em uma certa cidade, os taxistas cobram R$ 3 a bandeirada, mais 50 centavos por quilômetro rodado. Então, é aquele sistema de bandeirada de táxi, né? Quando você chama um táxi, ele já chega com a bandeira ligada. Então, se andando ou não nele ali, você já tem que pagar uma taxa mínima. E depois, aí tem outro sistema de cobrança, mas vamos supor que aqui ele vai cobrar 50 centavos por quilômetro rodado. Como é possível para um passageiro determinar o valor da corrida? Bom, se o passageiro sabe que essas aqui são as taxas, então dá para formular uma função para isso, né? Olha a função aqui. Vamos ver como é que ela está sendo escrita. Ela está sendo escrita assim, ó. Eu estou chamando x, aqui no caso, vai ser o quilômetro rodado. Então, x, vou colocar assim abreviado, km rodado. Quanto que ele andou. E o y, que é o resultado, vai ser o valor que eu tenho que pagar. Valor a ser pago. Então, muito bem. Então, aqui, se eu rodar 1 quilômetro, eu vou pagar os 50 centavos, né, desse 1 quilômetro, mais os R$ 3, que é o da bandeirada aqui. Se eu andar 2 quilômetros, eu vou pagar R$ 1, né, porque meio vezes 2 dá 1, mais os R$ 3 da bandeirada. Então, essa função, traduz o que está acontecendo aqui. Então, beleza. Então, para construir minha função, eu vou, para ficar a tabelinha lá, né? Para a gente construir uma tabelinha para depois jogar no gráfico, vou chamar aqui de x e aqui de y, tá? Eu vou dar alguns valores para x. Vou dar uns valores bem pequenos aqui. Vamos supor que eu não rode nada, só chame o táxi e depois o dispenso. Vamos supor que eu rode, então, 2 quilômetros, ou 3 quilômetros, ou 6 quilômetros. Vamos colocar esses valores aí. E agora eu tenho que saber o y, quanto é que eu vou pagar por cada um dessas distâncias. Então vamos jogar na função. Então veja que aqui é simples, não é difícil, né? Jogar na função você já sabe. Eu vou calcular primeiro o f de 0. Então aqui no lugar do x eu jogo 0, fica 50 centavos vezes o x, que é 0, que eu não rodei nada, mais os R$ 3. R$ 3 vou colocar só 3 assim. Então vou continuar aqui na frente o cálculo. Se eu fizer essa conta, todo número multiplicado por 0 é 0, e 0 somado com 3 dá 3. Então quer dizer que se eu não andar nada, eu vou pagar só a bandeirada, R$ 3. Mas suponha que eu ande 2 quilômetros. Então vou ter que calcular o f de 2 para saber quanto que eu vou pagar. Então no lugar do x, vou colocar 2. Então fica 50 centavos vezes 2, mais a bandeirada de R$ 3. Quando eu multiplico isso aqui vai dar 1. Né? Meio significa metade, metade de 2 é 1. 1 somado com 3 dá 4. Então quer dizer que se eu andar 1 quilômetro, vou pagar R$ 4.
Mas se eu andar 3 quilômetros, então vamos calcular o f de 3. No lugar de x ponho 3, então fica 50 centavos vezes 3 mais 3. 50 centavos vezes 3 é a metade de 3, que dá 1,5, dá R$1,50. Mais 3 dá R$4,50. Posso colocar assim ou assim, tanto faz. Vou colocar só assim. E por fim, se eu rodar 6 km, então vamos calcular o f de 6. Vou jogar 6 no lugar do x, fica 50 centavos vezes 6, mais a bandeirada de R$3. 50 centavos vezes 6 é a metade de 6, que dá 3, mais a bandeirada de 3, vai dar um valor de R$6. Então lembra que aqui é o valor pago, e aqui é a distância percorrida. Tá, então como eu vou construir um gráfico, eu vou ter que construir o plano cartesiano aqui, ó. E veja que eu construí apenas o primeiro quadrante. Por quê? Porque eu só tenho valor positivo. Não tem valor negativo, então não precisa nem do segundo, nem do terceiro, nem do quarto. Então eu vou numerar, o eixo x vai até o 6, o y também vai até o 6. Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar de laranja aqui. Aqui é onde encontra os eixos, é o 0, né? E aqui eu vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem importância passar? Não. Só não pode é faltar, né? Pelos valores que você tem lá. E nem ficar muito grande. O importante quando você for fazer no caderno, se você usou essa distância aqui, ó, suponha que seja 1 centímetro. Se você usou 1 centímetro do 0 a 1, tem que ser 1 centímetro do 1 ao 2, do 2 ao 3. Então, nessa reta tem que obedecer as distâncias. Se você muda as distâncias, seu gráfico entorta aqui depois. Agora aqui no eixo Y, também vai até o 6. Deixa eu ver se dá para ir de 2 em 2. 1, 2, 3, 4. Não dá não, tem que ir de 1 em 1 também. Então vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu fiz uma reta muito grande, eu vou acabar de numerar ela aqui. Então lembra que aqui está o eixo X e aqui o eixo Y. Aqui representa a distância que eu vou andar e aqui representa o valor que eu vou pagar. Então vamos começar a substituir. Tá, o importante na hora de substituir é o seguinte, olha só, aqui x é 0, y é 3. Isso é uma coordenada cartesiana. Eu poderia chegar aqui e falar o seguinte. Isso aqui vai ser meu ponto A. Olha lá, ó, então vou chamar de A, meu ponto de coordenada 0 e 3. Esse aqui vou chamar de ponto B, que vai ter coordenada 2 e 4. Esse aqui vai ser meu ponto C, que vai ter coordenada 3. Vou pôr ponto e vírgula, porque o número tem vírgula lá, o 4,5. Então vai ser meu ponto de coordenada 3 e 4,5. E aqui eu vou chamar de ponto D, ponto de coordenadas 6 e 6. Agora fica até fácil para a gente se localizar aqui no gráfico. Olha só, vou marcar meu ponto A, que tem coordenadas 0 e 3. 0, eu não andei nada.
Então, continua aqui. E 3 é o eixo Y. Então, meu ponto A está aqui. Então, vou marcar só o ponto. O ponto B tem coordenada 2 e 4. Isso quer dizer que eu vou andar 2 unidades para a direita e vou subir 4. Vou fazer um pontilhado aqui, nem precisa porque minha folha aqui é quadriculada, mas só para você ver aí. Então, olha só, meu ponto B tem coordenada 2 e 4. Meu ponto C tem coordenadas 3 e 4,5. Então, meu ponto C vem aqui no 3. Aqui é 4 e aqui é 5. Onde estaria o 3,5? Né? O 3,5 está... O 4,5, desculpa. O 4,5 estaria aqui, ó, entre 4 e 5. Um pouquinho torto aqui. Estaria aqui. E por fim, meu último ponto, que é o D, 6 e 6. Então, 6 até o ponto 6. Então, beleza. Então, esses aqui são os pontos do meu gráfico. Aí, professor, então isso aí é uma reta? Não, o gráfico são só esses pontos por enquanto. Mas se você pensar na seguinte situação assim, ó. Quando você vai rodar de táxi, você não sabe a quilometragem, se ela vai dar inteira ou não. Ah, você andou 1 quilômetro, mas se você andou 1 quilômetro e 100 metros, se você andou 2 quilômetros e 350 metros, então tudo isso vai gerar um valor. Então vai gerar os pequenos valores de distância aqui, vão levar a pequenos valores de preço aqui. Então você pode ligar esses pontos, onde isso vai representar o gráfico da sua função. Então vamos ligar eles aqui. Então você vê que, olha só, está aumentando. Se eu quiser continuar um pouquinho, prolongar, eu posso. Por quê? Porque como ela é uma reta, né? Eu sei que se eu andar mais, se eu andar 7 quilômetros, eu vou pagar mais. Se eu andar 8 quilômetros, vou pagar mais. Então essa reta aqui é o gráfico dessa função que a gente acabou de ver aqui. Ó. Dessa função. Essa função, graficamente, tem esse comportamento. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se não, volte o vídeo, veja novamente, tire dúvidas no grupo. Ok? Abraço.